Olá, você vai assistir ao programa Boas Práticas em Saúde, produzido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, CBA, representante exclusivo da Joint Commission International no Brasil. O tema de hoje é gerenciamento de medicamentos e farmácia clínica, um tema fundamental para a segurança do paciente. Os números assustam. De acordo com o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, anualmente, 1,5 milhão de pessoas sofrem graves danos por medicações erradas. No Brasil, ainda não há estatísticas oficiais, mas a Organização Mundial de Saúde estima que 1 em cada 10 pessoas seja vítima desse problema. Vamos conversar agora com Heleno Costa Júnior, enfermeiro especializado em administração hospitalar e coordenador de educação do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Heleno, obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. A Joint Commission International estabeleceu 5 processos dentro do gerenciamento de medicamentos que merecem maior atenção, que são mais delicados. Quais são esses 5 processos? Os padrões do Manual Internacional de Acreditação definem os processos como a seleção, a partir de uma lista padronizada de substâncias definidas pela instituição, a aquisição de medicamentos, a partir de requisitos técnicos e legais definidos por órgãos competentes, o preparo e a dispensação desses medicamentos, a partir de prescrições elaboradas pelos médicos, a administração desses medicamentos, que em sua maioria, na grande maioria, é feita pela equipe de enfermagem, e, por fim, o monitoramento desses medicamentos. Exato. E no seu dia a dia de trabalho, nas consultorias que você presta para os hospitais brasileiros, quais desses processos você poderia identificar como estando mais avançados e quais aqueles em que ainda há mais resistência? A partir dos resultados das avaliações externas que nós realizamos, podemos observar que a questão da seleção e aquisição de medicamentos são consideradas mais estruturadas. No entanto, a questão da administração e a questão do monitoramento são aquelas que nós consideramos mais frágeis. Entendi. Analisando historicamente, então, esse perfil do farmacêutico clínico, você acredita que tenha acontecido uma quebra de paradigma, o perfil mudou? Como era o perfil há um tempo atrás e qual é a nova necessidade? Hoje a expectativa é que esse farmacêutico não atue só dentro das funções administrativas. Em geral, a gente encontra o farmacêutico sempre instalado, inclusive fisicamente, dentro dos almoxarifados ou das farmácias centrais. Na verdade, a expectativa é que esse profissional tenha um perfil clínico, que ele possa atuar junto à equipe médica ou junto à equipe de enfermagem no sentido de orientar, no sentido de desenvolver esclarecimentos específicos para que o uso seguro de medicamentos se dê da melhor forma. E na prática, qual é o desafio maior que tem que ser enfrentado pelo gestor hospitalar e pelo profissional de saúde para que o gerenciamento de medicamento se dê de uma forma efetiva e que possa contribuir para minimizar essa estatística tão dramática relativa aos erros? Até baseado na resposta anterior, hoje um desafio do gestor é, na verdade, definir esse novo perfil do farmacêutico. A expectativa é de que ele tenha uma atuação mais efetiva junto à equipe clínica, à equipe de saúde nas unidades de internação. É uma busca constante, inclusive eles têm solicitado a ajuda do CBA para essa função. E a outra questão é, sem dúvida nenhuma, o estabelecimento de controles específicos nas diferentes etapas desse processo de uso de medicamentos. Um exemplo é o fato de, quando utilizar medicamentos de alto risco ou medicamentos potencialmente lesivos, como os eletrólitos concentrados, exista a estratégia da dupla checagem. 2 profissionais, antes da administração, vão fazer a dupla checagem se aquele é o medicamento correto, a dose correta, a via de administração correta e até se é o paciente correto
que vai receber aquele tipo de medicamento. E o profissional médico, como ele está reagindo a esse novo contexto, essa nova interação maior entre o profissional farmacêutico e ele? Bom, sem dúvida nenhuma é uma mudança cultural, né? É a palavra do paradigma que as pessoas costumam usar, mas é uma mudança cultural. Na verdade, essa não é uma realidade dentro das instituições. A gente deve esclarecer que a expectativa de chamar o farmacêutico clínico para uma função junto à equipe de saúde e principalmente junto à equipe médica que prescreve os medicamentos, é de auxiliar, é de orientar nas situações de possíveis erros ou problemas com esses medicamentos. Tá ótimo, Helena, muito obrigada. Acreditado desde novembro de 2007, o Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, avançou bastante em relação ao gerenciamento de medicamentos. O processo envolveu mudanças na estrutura física da farmácia e amplos treinamentos para que os profissionais da instituição entendessem e apoiassem as atividades propostas. Farmacêutica, coordenadora da farmácia clínica do Hospital Copa d'Or, Carolina Freitas é nossa convidada e nos conta um pouco desse trabalho. Carolina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, Simone. Imagina. Pra gente é sempre bom dividir a experiência com todos os outros profissionais. Claro. E eu vou começar te perguntando o seguinte. Hoje, como funciona o gerenciamento de medicamentos e a farmácia clínica do Copa d'Or? Hoje, Simone, o nosso gerenciamento de medicamentos, ele é completamente multidisciplinar, né? A gente conseguiu disseminar informação e fazer com que todos entendam que o gerenciamento de medicamentos não é uma rotina específica do farmacêutico. O gerenciamento de medicamentos, ele se inicia desde o momento que o médico prescreve, a gente dispensa, a enfermagem administra, então é um processo de todos nós temos que participar desse processo. Então, hoje a gente criou rotinas específicas no gerenciamento de medicamento para melhorar a qualidade, né, e a segurança do tratamento medicamentoso dos pacientes da nossa instituição. Então, hoje nós criamos algumas rotinas com medicamento de alta vigilância, onde o medicamento vai identificado com uma etiqueta amarela. Então, todo profissional da instituição sabe que aquele medicamento ele pode ter um risco maior. Então, é um medicamento que a gente trata diferenciado, a identificação dele é diferente. Os medicamentos controlados eles são dispensados numa bagzinha, uma bolsa com uma identificação, ele vai lacrado e quem recebe é o enfermeiro, né? O enfermeiro especificamente recebe esse medicamento. Para chegar ao atual modelo, quais as principais mudanças implementadas e os desafios que vocês enfrentaram? A gente teve que fazer algumas mudanças de estrutura física, né? A farmácia teve que passar por algumas adaptações físicas. Os nossos desafios, as nossas dificuldades é muito de disseminar informação, né? O nosso maior desafio foi fazer com que todos entendessem que o processo não é do farmacêutico. É de todos nós que trabalhamos com o manuseio do medicamento, seja na prescrição, seja na compra, né, o pessoal administrativo, o almoxarifado, os almoxarifes. Então, o nosso maior desafio inicial foi fazer com que todos entendessem que esse processo é coletivo e que sozinho a gente não ia conseguir fazer nada. Como os médicos do Copa d'Or passaram a encarar essa mudança no perfil do farmacêutico, que passou a ter uma interação mais clínica e a gerenciar de fato os medicamentos na instituição? A aproximação do farmacêutico vem a somar, né? Porque o farmacêutico ele pode estar mais próximo, isso facilita a convivência, a comunicação, o suporte técnico, que é o papel do farmacêutico, né, tanto para a equipe multidisciplinar quanto para o paciente. Então, o suporte técnico é muito importante que a gente esteja presente, que a gente esteja lá fazendo o nosso trabalho. E os médicos do Copa d'Or encaram isso de uma forma positiva? Sim, os do Copa d'Or, sim, já estão acostumados, já sabem que a gente valida a prescrição, que a gente faz intervenção, né? Muitas vezes eles recebem ligações e já sabem que é o farmacêutico do Copa d'Or que está ligando para fazer alguma intervenção. E quais os principais benefícios do gerenciamento efetivo de medicamentos para o hospital?
Eu acho que hoje, assim, o benefício maior que trouxe para a instituição, esse gerenciamento de medicamento, é um benefício para o nosso paciente, o paciente que é atendido no Copador. O paciente que é atendido no Copador hoje, ele tem vários filtros, né, para a segurança e para a qualidade do seu tratamento medicamentoso. E tem fatores econômicos, né, o gerenciamento traz benefícios econômicos para a instituição, principalmente uma instituição privada como a nossa, até mesmo as públicas, né, tem esse benefício, mas eu acho que o maior benefício realmente é a qualidade. E hoje já é possível medir o impacto desse gerenciamento na prescrição, na administração e na dispensação dos medicamentos? Sim, a gente criou internamente, né, um sistema junto com o escritório de qualidade da nossa instituição. A gente criou um sistema de não conformidades, onde a gente relata, a gente notifica todas as nossas falhas no processo. E fora isso, tem os filtros internos de processo, né? Todas as equipes têm, a farmácia, a enfermagem, o médico. Então, a gente tem esse filtro interno de saber o que a gente preveniu, né? O que a gente evitou e de saber o que aconteceu e onde a gente pode melhorar. Tá ótimo, Carolina. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês.